O menino órfão de rua defendeu um curumim dos valentões da cidade. Na manhã seguinte, 300 guerreiros indígenas apareceram no horizonte com uma decisão que mudaria para sempre o destino de Vila do Cerrado. O sol escaldante do meio-dia castigava a praça empoeirada enquanto o silêncio se estendia como uma maldição. Sangue pingava de juntas machucadas enquanto respirações ofegantes lutavam contra costelas doloridas. O moleque ficou ali plantado naquele silêncio de dar medo, cercado por caras cheias de ódio e desprezo. Facões brilhavam em mãos calejadas. Os cavalos bufavam e batiam o casco no chão ressecado. O próprio ar parecia vibrar com a promessa de violência ou vingança. Quando uma criança indefesa enfrenta a crueldade, você partiria para cima sabendo que pode perder tudo ou fingiria que não viu nada para salvar a própria pele? O vento trazia sussurros de guerra das serras distantes. Todo olho naquela cidadezinha do interior observava as colinas onde sombras dançavam contra o céu da manhã. 300 silhuetas montadas permaneciam imóveis, sua presença tão sinistra quanto nuvens carregadas antes da tempestade. E naquele momento congelado, uma decisão tomada por um pivete esquecido uniria dois mundos ou acenderia um conflito que consumiria todos eles. Mas o que tinha rolado naquela praça poeirenta apenas 24 horas antes se tornaria coisa de lenda. A manhã anterior tinha amanhecido calma e sem graça em Vila do Cerrado, um lugarejo que só existia porque os tropeiros precisavam de água e os fazendeiros precisavam de mantimentos. João Esperança, de 15 anos, varria à frente do armazém do seu Benedito. A mesma tarefa que fazia todo santo dia há 3 anos, desde que o velho comerciante teve pena dele. O menino tinha chegado na cidade como um pivete de 12 anos, carregando nada além da roupa do corpo e uma carta explicando que os pais tinham morrido de febre em algum lugar de Goiás. João tinha crescido alto e magro, com mãos calejadas e pele queimada de sol que o fazia parecer mais velho do que era. Seu cabelo preto vivia despenteado, não importava quantas vezes tentasse ajeitar, e seus olhos castanhos guardavam uma tristeza calada que falava de perdas demais, cedo demais na vida. O pessoal da cidade tolerava ele, porque seu Benedito respondia pelo caráter do menino, mas nunca aceitaram de verdade. Continuava sendo um forasteiro, uma lembrança de como a sorte pode virar e deixar uma pessoa sem nada. Empilhava caixotes de suprimentos com precisão metódica, encontrando consolo na rotina. O ar matinal trazia cheiro de café e pão de açúcar da pensão, misturado com poeira e esterco de cavalo da rua. Em algum lugar na distância, um galo cantava seu desafio ao amanhecer. João tinha aprendido a apreciar esses momentos de paz antes da cidade despertar para a vida, antes do peso da indiferença dos outros se assentar em seus ombros como um poncho velho. Se histórias de coragem em situações impossíveis falam com você, considere se inscrever para não perder a próxima. O primeiro tumulto veio como vozes raivosas que flutuavam de trás do boteco do Jacaré. João pausou no trabalho, suas mãos parando sobre um barril de cachaça. 3 meninos saíram do beco, seus rostos vermelhos de excitação maliciosa. Zeca Pereira liderava o bando, um garoto robusto de 17 anos, cujo pai era dono da maior fazenda da região. Atrás dele vinham Beto Silva e Chico Moreira, seguidores ansiosos que encontravam propósito na crueldade do Zeca. No meio deles, arrastavam uma pequena figura, um curumim que não devia ter mais que 10 anos. Seu cabelo preto comprido pendia em mechas sobre o rosto, escondendo parcialmente olhos cheios de medo e desafio. Suas roupas de algodão cru estavam rasgadas e sujas, sugerindo que tinha corrido por um bom tempo. Sangue escorria do nariz onde alguém tinha batido nele. "Olha só o que a gente pegou roubando pão atrás da padaria", anunciou Zeca bem alto, garantindo que sua voz chegasse a qualquer um no alcance da audição. "Índio safado acha que pode pegar o que quer." O curumim não disse nada, mas seus olhos escuros brilhavam com uma inteligência e orgulho que lembraram João de um bem-te-vi preso. Não implorava nem chorava, apesar de estar em desvantagem numérica e dominado. Algo naquela coragem silenciosa tocou uma corda lá no fundo do peito do João, despertando lembranças de sua própria impotência quando o mundo tinha se virado contra ele pela primeira vez. "Talvez a gente devia ensinar uma lição sobre roubo", sugeriu Beto, estalando os dedos com ameaça teatral.
Mostrar o que acontece com ladrão numa cidade civilizada. João sentiu o coração começar a bater forte. Todo o instinto dizia para olhar para outro lado, focar nas tarefas e evitar a encrenca que não era problema seu. Tinha aprendido que sobreviver significava manter a cabeça baixa e a boca fechada. Mas quando Zeca levantou o punho para o rosto da criança, algo mais profundo que instinto de sobrevivência tomou controle. Larga o menino. As palavras saíram dos lábios do João antes que pudesse impedir. Os 4 garotos se viraram para olhar para ele, surpresa substituindo agressão nos rostos. João desceu da varanda do armazém, suas pernas levando ele para frente apesar da voz na cabeça gritando avisos sobre as consequências de se meter. A surpresa do Zeca rapidamente se transformou em desprezo. O coitadinho quer bancar o herói. Isso não é da sua conta, pivete sem família. É só uma criança, disse João, sua voz mais firme do que se sentia. E eu não vi ele roubando nada. Tá chamando a gente de mentiroso? Exigiu Chico, estufando o peito. O curumim olhou para João com aqueles olhos escuros inteligentes, e por um momento compartilharam um entendimento que transcendia linguagem e cultura. Ambos sabiam o que significava ser impotente, enfrentar um mundo que os via como menos que humanos. Ambos entendiam o preço de ficar sozinho contra a crueldade. Tô dizendo que talvez vocês se enganaram, respondeu João cuidadosamente. Talvez deviam deixar ele voltar de onde veio. O rosto do Zeca escurreceu de raiva. Você tem lata, João? Acha que porque seu Benedito deixa você dormir no depósito isso te faz alguém? Você não passa de um vira-lata, igual esse índiozinho. O insulto doeu, mas João tinha aguentado coisa pior. O que importava era a criança, tremendo, presa entre eles, olhando de rosto em rosto como tentando entender palavras faladas com ódio ao invés de significado. Até vira-lata protege os inocentes, disse João baixinho. Mas seu ato de compaixão logo traria forças muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Zeca se lançou para frente, seu punho conectando com o queixo do João numa explosão de dor e estrelinhas. João cambaleou, mas não caiu, cuspindo sangue na poeira enquanto recuperava o equilíbrio. O curumim tentou se soltar na confusão, mas Beto o agarrou pelo braço e puxou de volta. Segura ele, ordenou Zeca, arregaçando as mangas. Deixa ele ver o que acontece com quem se mete nos assuntos dos Pereira. João levantou as mãos, sabendo que estava em desvantagem, mas sem querer recuar. Tinha brigado antes, inúmeras confusões com meninos que gostavam de atormentar alguém sem família para defender. Tinha aprendido a levar porrada e continuar de pé, a aguentar até os torturadores se cansarem. Mas isso era diferente. Dessa vez, não estava lutando só por si mesmo. O segundo soco do Zeca o acertou nas costelas, expulsando o ar dos pulmões. O terceiro rachou o lábio. João revidou, conectando com o nariz do Zeca num estalo satisfatório que mandou sangue escorrendo pela cara do garoto mais velho. Seu moleque! Rosnou Zeca, limpando o vermelho do queixo. A briga virou uma troca brutal de socos. João dava tanto quanto recebia, seu desespero emprestando força aos punhos. Rolaram na poeira, trocando de posição enquanto curiosos começaram a se juntar. Dona Maria observava da janela da cozinha, balançando a cabeça em desaprovação. Vários homens saíram do boteco, atraídos pela confusão, mas não mostrando inclinação para intervir. Foi Beto quem terminou a briga batendo no João por trás com um pedaço de lenha. O golpe mandou João voando de cara na terra, sua visão nadando com pontos pretos e luzes piscando. Zeca o levantou pela gola da camisa, seu rosto contorcido de fúria e humilhação. Quer proteger tanto esse selvagem? Então pode sofrer junto com ele. Acenou para o Chico, que produziu um pedaço de corda de algum lugar. João lutou fracamente enquanto amarravam suas mãos atrás das costas, sua cabeça ainda girando do golpe. Amarraram o curumim ao lado dele, ambos ajoelhados na poeira, enquanto os captores debatiam punição apropriada. A gente podia expulsar os dois da cidade, sugeriu Beto. Ou a gente podia dar o exemplo, rebateu Zeca, seus olhos brilhando com inspiração maliciosa. Mostrar para todo mundo o que acontece com quem ama índio. João sentiu pavor gelado se assentar no estômago. Através da visão turva, viu mais moradores se juntando para assistir o espetáculo. Nenhum se mexeu para ajudar. Alguns até assentiram aprovação às palavras do Zeca.
Você falaria por 2 prisioneiros indefesos ou ficaria calado para evitar virar o próximo alvo? O curumim de repente falou, sua voz clara e precisa apesar da idade. Meu nome é Pena Ligeira, sou filho do pajé Pedra Viva do povo Calapalo. Peguei pão porque estava com fome, mas deixei moedas de prata como pagamento. Olhem na cesta. Silêncio atônito seguiu essa revelação. A confiança do Zeca vacilou quando as implicações se assentaram. Se o menino estava falando a verdade, não estavam simplesmente atormentando um pivete qualquer. Estavam segurando o filho de um pajé poderoso. Tá mentindo, declarou Zeca, mas sua voz faltava convicção. Indiozinho não fala português assim tão bem. Pena Ligeira olhou diretamente para ele com aqueles olhos escuros inteligentes. Aprendi com o padre que visitou nossa aldeia. Padre Francisco me ensinou suas palavras para que eu pudesse falar pelo meu povo quando precisasse. João sentiu uma faísca de esperança. Talvez essa revelação salvasse os dois. Mas a expressão do Zeca endureceu enquanto processava essa nova informação. Ainda melhor, disse com cálculo frio. Ter o filho de um pajé significa que temos poder de barganha. Talvez Pedra Viva pague uma boa grana para ter seu menino precioso de volta. A multidão murmurou inquieta com essa sugestão. Mesmo no preconceito, a maioria reconhecia a diferença entre intimidar uma criança vagabunda e sequestrar o filho de um pajé conhecido pela brilhantez tática e proteção feroz do seu povo. Zeca, isso tá saindo do controle, disse Chico nervosamente. Talvez a gente devia só soltar eles. Cala a boca, retrucou Zeca. Meu pai é dono de metade dessa região. O delegado faz o que ele manda. A gente não tá em encrenca, eles é que estão. Como se fosse convocado pelas palavras dele, o delegado Antônio se abriu caminho pela multidão. Era um homem corpulento na casa dos 50, com cabelo grisalho e olhos que não perdiam nada. João tinha visto ele pela cidade, mas nunca conversaram diretamente. Que confusão é essa aqui? Exigiu o delegado, avaliando a cena com um olhar profissional. Zeca se impertigou, confiante na influência do pai. Esses dois estavam roubando dos comerciantes honestos, delegado. Pegamos eles no flagra. Pena Ligeira falou de novo, sua voz jovem carregando autoridade surpreendente. Deixei pagamento pelo pão que peguei, moedas de prata na cesta atrás da padaria. O menino órfão tentou me ajudar porque os outros estavam me machucando sem motivo. O delegado Antônio caminhou até a padaria e voltou momentos depois, segurando 2 moedas de prata que brilhavam no sol da manhã. Achei essas exatamente onde ele disse que estariam, anunciou. Parece que não houve roubo, afinal. O rosto do Zeca ficou vermelho. Isso não importa, os dois são baderneiros. O órfão me atacou primeiro. Depois que você agarrou uma criança e começou a bater nela, disse João, sua voz rouca, mas determinada. Só pedi para você deixar ele ir. O delegado estudou ambos os meninos amarrados na poeira. Depois olhou para o nariz ensanguinado do Zeca e o pedaço de madeira ainda na mão do Beto. Sua expressão sugeria que tinha chegado a conclusões que não favoreciam o filho do fazendeiro. Desamarrem eles, ordenou. Mas delegado, protestou Zeca. Agora. Chico se apressou a cortar as amarras enquanto Zeca fulminava João com o olhar. Pena Ligeira esfregou os pulsos onde a corda tinha mordido, mas seus olhos escuros nunca deixaram os rostos dos torturadores. Vocês vão para casa, disse o delegado Antônio para os 3 valentões. E Zeca, diga para o seu pai que vou conversar com ele sobre comportamento apropriado com visitantes da nossa cidade. A boca do Zeca se abriu para discutir, mas algo no tom do delegado o convenceu a reconsiderar. Ele se afastou com os seguidores, lançando um último olhar venenoso para o João. Tá bem, filho? Perguntou o delegado para o João, cujos lábios ainda sangravam livremente. Vou sobreviver, respondeu João, limpando o sangue com as costas da mão. O delegado Antônio se virou para o Pena Ligeira. O que te traz à Vila do Cerrado, menino? Seu povo geralmente não viaja tão longe para o sul. Pena Ligeira se endereitou com dignidade além dos anos. Levo mensagem do meu pai para o agente do governo em Forte São Sebastião. Mas meu cavalo me derrubou à noite e caminhei muitas léguas. Tava com fome e vi o pão. Forte São Sebastião é mais um dia de viagem, refletiu o delegado. Tem onde ficar essa noite? Pena Ligeira balançou a cabeça silenciosamente. João se ouviu falando antes de poder pensar melhor.
Pode ficar comigo. Tenho espaço no depósito atrás do armazém do seu Benedito. O delegado ergueu uma sobrancelha. Isso é muito generoso, considerando o que acabou de acontecer. É o certo a fazer, disse João simplesmente. Mas nenhum dos dois suspeitava que esse simples ato de bondade logo traria algo muito maior que gratidão à sua porta. No final da tarde, a notícia do incidente matinal tinha se espalhado por Vila do Cerrado como fogo em capim seco. A história crescia no contar, com algumas versões pintando João como um baderneiro imprudente que tinha colocado todo o povoado em perigo ao interferir nos negócios dos Pereira. Outros sussurravam que ele tinha mostrado coragem notável ao defender uma criança indefesa. Pena Ligeira se mostrou companhia inteligente. Falava português com precisão cuidadosa, explicando que seu pai acreditava que conhecimento da língua do homem branco era essencial para a sobrevivência num mundo em mudança. Compartilhou histórias das tradições do seu povo enquanto João limpava seus cortes e dividia a pouca comida que conseguia economizar. Por que me ajudou? Perguntou Pena Ligeira quando as sombras da tarde se alongaram sobre o depósito. Seu povo e o meu não são amigos. João considerou a pergunta cuidadosamente. Porque você precisava de ajuda, e mais ninguém ia dar. Isso me pareceu mais importante que de quem é seu povo ou de quem é o meu. Pena Ligeira assentiu lentamente. Meu pai ensina que o caráter de um homem se mostra não em como trata seus amigos, mas em como trata aqueles que não podem ajudá-lo em troca. Seu pai parece um homem sábio. É. E ele não esquece aqueles que mostram bondade à sua família. Naquela noite, João ficou acordado ouvindo o vento assobiar pelas frestas nas paredes de madeira. Algo no tom do Pena Ligeira, quando mencionou que seu pai não esquecia, tinha marcado como significativo, mas não conseguia identificar exatamente o que significava. Simplesmente tinha oferecido abrigo a uma criança necessitada. Com certeza, isso não podia ter consequências além do comum. Quando a manhã chegou, essas consequências se anunciaram com o trovão de cascos que abalaram os próprios alicerces da terra. João acordou com vozes gritando e som de gente correndo na rua. Sentou rapidamente, o coração batendo enquanto memórias do dia anterior vinham como enxurrada. Ao lado dele, Pena Ligeira já estava acordado, seus olhos escuros alerta e focados em algo além das paredes do depósito. Eles vieram, disse Pena Ligeira baixinho, e havia algo na voz dele que fez o sangue do João gelar. Saíram para encontrar toda a população de Vila do Cerrado reunida na rua principal, seus rostos virados para as colinas orientais como girassóis seguindo o sol. João olhou para cima e sentiu a respiração cortar na garganta. 300 guerreiros montados permaneciam silhuetas contra o céu matinal, seus cavalos arranjados em formação perfeita que falava de disciplina militar e planejamento tático. Mesmo a essa distância, sua presença comandava atenção e respeito. Não faziam som, não ofereciam gesto de ameaça ou amizade. Simplesmente esperavam com a paciência de homens acostumados a fazer outros suar. "Meu Deus do céu!" sussurrou alguém. O delegado Antônio ficou no meio da rua, sua mão descansando na coronha da pistola, mas sem fazer movimento para sacar. Homem esperto, pensou João. 300 contra uns 40 moradores não era luta nenhuma. "O que eles querem?" gritou Dona Maria da varanda, sua voz tensa de medo. Pena Ligeira se adiantou, sua voz jovem carregando claramente no ar matinal. "Vieram por mim. Meu pai os mandou para garantir minha segurança." Zeca Pereira se abriu caminho pela multidão, seu rosto pálido com compreensão que amanhecia. "Você disse que só estava levando mensagem. Não falou nada sobre exército vindo te buscar." "Sou filho do meu pai", respondeu Pena Ligeira com dignidade simples. "Achou que ele me mandaria sozinho para o mundo de vocês sem proteção?" João sentiu o peso de 300 pares de olhos estudando o povoado, catalogando defesas e fraquezas com eficiência profissional. Esses não eram invasores aleatórios ou jovens procurando glória. Eram guerreiros experientes, liderados por um pajé que tinha ganhado reputação tanto por sabedoria quanto por força. Se 300 cavaleiros armados cercassem sua cidade, você negociaria pela paz ou se prepararia para a luta da sua vida? Um cavaleiro solitário se separou da formação e começou a descer a colina.
Cavalgava com graça fluida de alguém nascido para a sela, seu cavalo respondendo a mudanças sutis de peso ao invés de comandos visíveis. Conforme se aproximava, João pôde ver que era um homem na casa dos 40, com cabelo grisalho trançado com penas e contas. Seu rosto mostrava dignidade curtida de alguém que tinha visto muito, mas retido com paixão. Esse, percebeu João, tinha que ser o próprio pajé Pedra Viva. O pajé cavalgou diretamente onde Pena Ligeira esperava, ignorando as dúzias de armas treinadas nele de janelas e portas por todo o povoado. Desmontou com graça fácil e se ajoelhou para examinar o filho, suas mãos gentis enquanto verificava ferimentos. Pena Ligeira falou rapidamente na língua nativa, gesticulando para o João e ocasionalmente para os Zecas e seus amigos. Pedra Viva ouviu intensamente, seus olhos escuros se movendo de rosto em rosto enquanto absorvia cada detalhe do relato do filho. Quando Pena Ligeira terminou de falar, Pedra Viva se levantou e voltou a atenção para os moradores reunidos. Quando falou, seu português tinha sotaque, mas era claro, cada palavra escolhida com precisão cuidadosa. Meu filho me conta dos eventos de ontem. Fala de crueldade de alguns e coragem de um que não tinha razão para ajudá-lo, exceto que era certo. João sentiu cada olho no povoado se virar para ele. Sua boca secou enquanto percebeu que estava prestes a se tornar centro das atenções de uma forma que nunca quis. João Esperança, disse Pedra Viva, e de alguma forma o pajé conhecer seu nome fez tudo mais real e mais assustador. Meu filho diz que arriscou dano para protegê-lo daqueles que machucariam criança por esporte. Só fiz o que qualquer um devia fazer, conseguiu dizer João, sua voz mal acima de um sussurro. Pedra Viva o estudou com olhos que pareciam ver direto até sua alma. Muita gente devia fazer muitas coisas. Poucos realmente fazem quando o custo pode ser alto. O pajé caminhou mais perto o suficiente para o João sentir cheiro de couro e fumaça de lenha, e algo que podia ser ervas. Alcançou uma bolsa no cinto e retirou algo que brilhava na luz matinal. Era um amuleto entalhado do que parecia osso ou chifre, representando um gavião com asas estendidas em voo. Símbolos intricados cercavam a imagem central, contando uma história que João não conseguia ler, mas de alguma forma entendia, falava de honra e coragem. Isso pertenceu ao meu avô, que morreu defendendo crianças daqueles que as machucariam, disse Pedra Viva, colocando o amuleto ao redor do pescoço do João. Ele quereria que você tivesse. João olhou para baixo para o amuleto, sentindo seu peso contra o peito. Era morno ao toque, como se guardasse algo da vida do homem que o usara antes. Não mereço isso, disse João baixinho. Merecer é para juízes e deuses, respondeu Pedra Viva. Isso é para um que agiu quando a ação era necessária, sem pensar em recompensa ou reconhecimento. Um tumulto surgiu da multidão quando Zeca Pereira se adiantou, seu pai ao lado. Coronel Pereira era homem grande, com olhos duros e o tipo de confiança que vinha de possuir a maior parte do que contemplava. Pajé Pedra Viva! Gritou Coronel Pereira, tentando projetar autoridade, apesar das chances esmagadoras contra ele. Lamento o mal-entendido com seu menino. Meninos são meninos, o senhor entende. Não houve dano real. Pedra Viva virou aqueles olhos penetrantes escuros sobre Coronel Pereira, e João viu o fazendeiro realmente dar um passo para trás. Sem dano? Repetiu Pedra Viva, sua voz perigosamente baixa. 3 meninos maiores atacaram meu filho pelo crime de ter fome. Chamaram ele de nomes de animais e teriam machucado gravemente se não fosse pela intervenção desse jovem. Meninos se metem em confusão, disse Coronel Pereira, mas sua voz faltava convicção. É só o jeito das coisas. O jeito das coisas, disse Pedra Viva, é que adultos são responsáveis por ensinar crianças certo do errado. Seu filho aprendeu crueldade em algum lugar. Pena Ligeira se adiantou e falou de novo na língua nativa. Pedra Viva ouviu, depois assentiu gravemente. Meu filho me diz que outros assistiram seu tormento e não fizeram nada. Isso me incomoda mais que ações de meninos tolos. O delegado Antônio pigarreou nervosamente. Pajé, estamos gratos que o senhor veio pessoalmente ao invés de mandar partidas de guerra. Mostra que é homem razoável. A expressão de Pedra Viva não mudou.
Vim porque a mensagem do meu filho falou de uma pessoa que provou que nem todos no seu povoado perderam honra. Queria ver essa pessoa por mim mesmo. João sentiu calor subir nas bochechas, enquanto centenas de olhos se focaram nele de novo. Nunca tinha querido ser notável, passou a maior parte da vida tentando evitar atenção. Agora ficou no centro de confronto que podia moldar relacionamento entre dois povos. João Esperança mostrou coragem quando importava, continuou Pedra Viva, sua voz carregando claramente pelo povoado. Na minha tribo, tal coragem é reconhecida e honrada. O pajé levantou a mão e imediatamente os 300 guerreiros atrás dele começaram a se mover. Mas ao invés de atacar ou ameaçar, formaram linhas organizadas e começaram manobra complexa que João não entendeu até estar completa. Tinham se arranjado num círculo massivo ao redor do povoado, com João e Pedra Viva no centro. Então, como um só, levantaram armas para o céu e começaram a cantar com vozes profundas e ressonantes que pareciam fazer o próprio ar vibrar com poder. "O que eles estão fazendo?" sussurrou alguém com medo. Pedra Viva sorriu pela primeira vez desde chegar. "Honram coragem onde quer que encontrem. Essa é saudação de guerreiro, João Esperança. Em todos meus anos, vi ser dada para talvez uma dúzia de homens." O canto continuou por vários minutos. Melodia assombrada que falava de tradições antigas e respeito duramente conquistado. João ficou congelado no centro de tudo, dominada pela magnitude do que estava acontecendo. 300 guerreiros tinham cavalgado por dias para honrar simples ato de decência de um pivete órfão esquecido. Quando o canto parou, o silêncio se sentiu profundo e sagrado. Pedra Viva pôs a mão no ombro do João, e quando falou, suas palavras carregaram peso de profecia. "Você foi marcado por coragem, João Esperança. Meu povo vai lembrar de você. Se algum dia precisar de ajuda, mostre esse amuleto para qualquer guerreiro calapalo, e vão conhecê-lo como amigo e protetor de crianças." João olhou ao redor para os rostos que o cercavam, vendo emoções que iam de espanto a ressentimento a admiração genuína. Dona Maria estava limpando lágrimas dos olhos. O delegado Antônio assentiu aprovação. Até alguns dos homens que tinham assistido o tormento do Pena Ligeira sem intervir pareciam envergonhados da inação. Zeca Pereira encarava o chão, seu rosto queimando de humilhação por ter sido superado pelo menino que tinha dispensado como inútil. "Pajé é Pedra Viva", disse João, encontrando sua voz por fim. "Me sinto honrado pelas suas palavras e seu presente, mas espero que Pena Ligeira saiba que também tem amigos aqui. Nem todo mundo em Vila do Cerrado é como os que machucaram ele." Pedra Viva traduziu isso para o filho, que sorriu e assentiu. O pajé se virou para o João com algo que podia ter sido orgulho paternal. "Você fala sabedoria além dos seus anos. Talvez haja esperança para entendimento entre nossos povos, afinal." Com isso, Pedra Viva montou no cavalo com a mesma graça fluida que tinha mostrado ao desmontar. Falou brevemente na língua nativa e o círculo massivo de guerreiros começou a se mover, se reformando em formação de viagem com precisão de unidade militar. E antes de partir, Pedra Viva se dirigiu ao povoado uma última vez. "Povo de Vila do Cerrado!" gritou, sua voz chegando a cada canto da rua principal. "Vocês têm entre vocês um que encarna o melhor do que a humanidade pode ser. Protejam ele, como ele protegeu um que não podia se proteger. Julguem outros pelo exemplo dele." E então, tão de repente quanto tinham aparecido, os 300 cavaleiros se foram, desaparecendo sobre as colinas orientais como visão de outro mundo. Só as pegadas de cascos na terra e o amuleto ao redor do pescoço do João provavam que tinham estado ali. Enquanto a multidão começou a se dispersar, pessoas se aproximaram do João com expressões que iam de respeito renovado a cordialidade genuína. Dona Maria o convidou para jantar domingo. O delegado Antônio se ofereceu para falar com seu Benedito sobre aumentar os salários. Até alguns dos homens que tinham ficado calados durante a aprovação do Pena Ligeira estenderam as mãos em cumprimento, como se proximidade à honra pudesse lavar a vergonha. Mas foi o próprio seu Benedito que forneceu o momento que João lembraria mais claramente. "Filho", disse o dono do armazém, seu rosto curtido e enrugado de orgulho, "sempre soube que você tinha bom caráter, mas nunca imaginei que teria o tipo de caráter que traz 300 guerreiros para te saudar."
João tocou o amuleto ao redor do pescoço, ainda mal acreditando que os eventos da manhã tinham realmente acontecido. Só ajudei um menino assustado, disse baixinho. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, filho, respondeu seu Benedito com certeza silenciosa. Não qualquer um. Isso que fez ser especial. Você teria defendido uma criança assustada, sabendo que podia custar tudo o que tinha? Conforme os anos passaram, João Esperança se tornaria um dos cidadãos mais respeitados de Vila do Cerrado. Eventualmente, herdou o armazém do seu Benedito, casou com uma professora da cidade vizinha e criou 5 filhos que aprenderam as lições do pai sobre defender aqueles que não podem se defender sozinhos. O amuleto nunca deixou seu pescoço e, mais de uma vez, provou seu valor quando guerreiros Calapalo o reconheceram e ofereceram ajuda ao seu portador. Mas mais importante, amanhã quando 300 cavaleiros honraram a coragem de um órfão, se tornou ponto de virada para todo um povoado. Lembrete de que caráter importava mais que nascimento, ou riqueza, ou posição social. Zeca Pereira cresceu para ser homem melhor que o pai, talvez assombrado pela lembrança de sua crueldade sendo contrastada tão marcadamente com a compaixão do João. Nunca mais intimidou outra criança, e alguns disseram que gastou esforço considerável ajudando aqueles menos afortunados que ele. E Pena Ligeira? Cresceu para se tornar ponte entre mundos. Sua facilidade com ambas as línguas e compreensão profunda de ambas as culturas, ajudando a negociar tratados de paz que duraram gerações. Nunca esqueceu o depósito empoeirado onde um órfão solitário dividiu sua comida escassa com o estranho. Ou a lição de que bondade transcende as barreiras que homens constroem entre si. Mas talvez o legado mais importante daquela manhã notável foi mais simples e mais profundo. O lembrete de que atos individuais de coragem, por menores que possam parecer, podem ondular para fora para mudar o mundo de formas que nunca antecipamos. Você teria se levantado por uma criança aterrorizada, sabendo que podia custar tudo? Teria arriscado as consequências desconhecidas de fazer o certo? Se essa história mexeu com você, se inscreva para mais histórias de coragem e compaixão que nos lembram dos nossos anjos melhores. E clique no próximo vídeo para descobrir outra história poderosa, uma que envolve promessa que desafiou todo um regimento de cavalaria e criou lenda que ainda ecoa.